Eu mesmo me questionei lá no início se seria possível fazer pão dentro de casa para vender sem ter que investir muita grana, sem ter que comprar muitos equipamentos, sabendo assim, será que o que eu tenho em casa é possível? Serve para mim? Será que dá para fazer? Né? Então, assim, eu sei que todo início de negócio é muito difícil. Eu sei que a gente está entrando num universo novo, a gente fica em dúvida, dá aquele frio na barriga, a gente se questiona, será que vai realmente funcionar? Né? Quanto que a gente vai ter que investir para poder fazer uma coisa legal, para fazer a coisa acontecer da forma certa? São dúvidas que a gente tem que são absolutamente normais. Né? Em tese, será que sua cozinha serve? Você acha? Você que está começando no mundo do pão, você tem essa dúvida? Né? Quais são os principais equipamentos que a gente precisa para montar dentro de casa uma padaria artesanal? Você sabe quais são? Eu acho que, falando de equipamento, falando de utensílio, né, eu digo sempre o seguinte, a gente precisa voltar no tempo, tá? Lembra lá atrás como era o processo antigamente. As pessoas usavam equipamentos para poder fazer seus pãezinhos? Não usavam. Então, assim, lembrem sempre disso. Lembrem que a arte, né, do artesanal, feito com as mãos, se você entrar lá no latim da palavra, na origem dela o artesanal, ele é feito com as mãos. Então a gente tem que sempre ter, a gente tem a melhor ferramenta disponível no mundo para fazer pão, nossas mãos. Lógico que quando a gente está falando de crescimento de produção, alguns equipamentos, sim, vão ajudar e muito a gente para a gente poder ganhar dinâmica de processo, uma padronização mesmo que artesanal e criar mais tempo disponível para a gente poder fazer outras coisas na nossa vida, né? E listando esses itens, eu vou entrar primeiro em utensílio. Quais são os utensílios que a gente precisa basicamente para começar a nossa produção dentro de casa? Não precisa de muita coisa, gente. Com o que vocês têm dentro de casa, vocês conseguem resolver uma produção artesanal. Lógico, no início, de forma pequena, moderada, para vocês poderem começar a entender esse ambiente que vocês têm, novo ambiente de produção, né? Mas basicamente utensílios, você tem, se não tiver todos, você tem quase todos eles. São muito básicos, você pode ter uma espátula, se não tiver espátula, é recomendável, eu sempre digo assim, espátula é recomendável porque a gente precisa cortar a massa, precisa de uma balança de precisão, porque você precisa pesar essa massa, você não pode fazer um pão ali, eu acho que tem 500 gramas, eu acho que tem 700 gramas, não, você precisa de uma balança, e hoje, tanto a espátula, quanto a balança, quanto aqueles bowls de inox, são utensílios baratos que a gente encontra, inclusive, na internet, e que eu considero como necessários para você poder fazer a sua produção começar a rodar dentro de casa. Falando de equipamento, vamos falar de forno, né? Qual forno você usa? Qual é o melhor? Eu acho que a gente pode segmentar isso em 3 tipos de fornos, falando de ambiente de casa, ok, gente? Falando dentro de casa. A gente falaria primeiro do forno a gás, que vamos dizer assim, é o forno mais comum ainda na casa de todos os brasileiros, e é um forno que tem baixa eficiência, né? Ele não é um forno muito eficiente, por quê? Porque a chama, né, do gás, ela tem embaixo dele tem uma régua de chama de gás que vai liberando ali calor para ele poder chegar na temperatura desejada. Só que, como a gente só tem calor embaixo, né, você não tem uma eficiência durante o processo de assamento do seu pão, seja se ele estiver numa pedra refratária ou se ele estiver numa panela de ferro, tá? Além do que, você quando abre o seu forno e fecha, você tem uma perda de eficiência muito grande, tá bom? E aí, além do mais, ele não tem um recurso que a gente utiliza muito, no caso dos fornos domésticos, que é a função de grill. Raramente eles têm essa função de grill que trabalha em conjunto, né? Tanto a parte do gás quanto a parte do grill. Normalmente o grill é para finalização, e você quando liga ele desliga a parte do gás. Tá? Se tiver alguém que tem um forno desse com função dupla, gás e grill, me fala, porque talvez tenha uma novidade aí, mas não acredito muito que até hoje eu não vi, tá? A segunda opção, falando de forno, a gente está dizendo que é forno elétrico, né? Que pode ser com convecção ou sem convecção. Para quem não sabe o que é convecção é aquele ventiladorzinho que fica no fundo do forno, que quando a gente liga essa função, ele ajuda a circular melhor o calor, acelerando o processo de cozimento do alimento,
no nosso caso, distribuindo o calor de forma mais uniforme para o pão, para o crescimento da massa, tá? Normalmente esses fornos elétricos, eles têm resistência embaixo e tem resistência em cima, tá? E quando tem essa opção, né, da turbina, do ventilador, agiliza bastante o processo, tá? Qual é a vantagem dele? Você tem um controle melhor de temperatura, tá? E a desvantagem é que, na maioria dos casos, você não tem vapor, assim como no forno a gás. Você não tem controle de umidade, controle de vapor, tá? Alguns fornos mais modernos, tá? Tem marcas hoje que já estão trabalhando com linhas semiprofissionais, já tem controle de umidade e vapor, que não é igual a um forno profissional, mas já ajuda alguma coisa. Então, já é uma evolução de um forno doméstico para um produto já que está naquele nível semiprofissional. E lógico, falando a terceira opção, forno a lastro, que a gente está falando que é o mundo perfeito da panificação, né? Considerando que é um forno ideal para produções com maior qualidade, com maior controle, com maior manutenção de temperatura e, lógico, controle de jato de vapor, quando tem opção de jato de vapor, tem fornos de lastro que não tem controle, tá? Mas você ganha agilidade na sua produção, né? Você consegue manter uma regularidade da qualidade dos seus produtos, tá? Lógico que você pode fazer, tanto no forno a gás quanto no forno elétrico, a colocação de um lastro. Para quem não sabe o que é lastro, é aquela pedra que fica na base dos fornos profissionais de panificação, tá? Pedra refratária. Nos fornos profissionais, essa pedra ela tem metal, né, ligas metálicas dentro da pedra para poder ajudar a manter a temperatura quando a gente está fazendo pão para valer, tá? Então, esses três tipos de fornos eu considero como assim, as opções hoje que nós, né, eu e você como home baker, vão ter encontrando em casa. Dá para investir num forno mais parrudo? Dá. Mas a gente está falando de um outro nível quando a pessoa já está com a produção já bem acelerada. Hoje é para entender equipamentos básicos, para a gente poder fazer a produção acontecer, tá?